Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 5 da Jornada da Fumaça. Aqui nós discutimos estratégias para que você, designer de interiores, consiga ser um empreendedor e a gente traça meta e plano de ação. Meu nome é Cynthia Erzinger e o tema da live de hoje é: precificar é fácil ou é difícil? Esse tema é um tema muito gostoso, leve, descontraído. Todo mundo gosta de falar de precificação. Porque precificação é uma coisa o quê? Fácil de fazer, né? Pergunta diz, fácil ou difícil? Bom, quem calcula precificação por metro quadrado, joga uma continha muito rápida ali na calculadora, né? Metro quadrado vezes um valor aqui que eu considero um valor do meu metro quadrado e chega no valor do projeto. De um projeto que pode conter apenas um layout e a especificação de algum mobiliário solto, ou um projeto que vai ter muito mais trabalho investido nele. Trabalho com detalhamento, trabalho com paginação de piso, de revestimento, de gesso. Então, ao meu ver, precificar um projeto por metro quadrado é a pior bobagem que alguém pode fazer para conseguir chegar a um valor. O que eu vejo é que as pessoas têm muita dificuldade de entender como precificar um projeto calculando horas trabalhadas. A questão é que não dá para isolar o valor hora trabalhada sozinho, né, que é um valor que a gente chega nele através de uma planilha de gestão financeira, certo? Não tem como você chegar no valor da tua hora de trabalho sem ter uma gestão financeira. Então, por que é tão difícil assim chegar no valor da hora? Porque não há gestão. Quando não há gestão, não há solução. Mas fica mais difícil mesmo, porque aí vira um achismo. E quando a gente trabalha com achismo, a chance de você errar é muito grande. Quando você trabalha com valor empírico, você tem que estar assim montado na certeza que aquele valor está muito próximo ao valor que você lançaria em uma planilha de precificação, onde a base hora do seu projeto já está lá. E a partir dessa hora você chega no valor do seu projeto, né? Então veja que a gente está falando de empírico, a gente está falando de achismo, a gente está falando de gestão, de um método para que você consiga chegar a um número. E por que tem uma relutância assim de todo mundo, da maioria, ficar se dedicando a esse valor, a esse número, considerando que a vida é uma loucura de corrida, né? Considerando que quando um cliente pede uma proposta, você precisa parar tudo o que você está fazendo, olhar para o pedido do cliente, conversar com ele, entender o que ele precisa, entender quais são as reais necessidades, expectativas, alinhar para aí você partir para o valor, aí você calcula, aí você monta a proposta, porque proposta, gente, por mais que você queira muito que seja um Ctrl+C, Ctrl+V, não é. A base dela né? Ela é uma base que a gente usa para todas as propostas. Mas você tem que deixar muito claro o que aquela proposta engloba para o cliente que está te pedindo. Então, o valor que vai estar lá, o escopo, né? Então, montar uma proposta, você não monta em 5 minutos. Eu vejo, assim, que existe uma ansiedade muito grande dos clientes, né? Quando eles entram em contato para pedir uma proposta, um orçamento, eles acreditam que na mesma hora, se você está lá na frente dele, na mesma hora esse valor vai sair. Você vai falar assim, vai ficar tanto. Eles querem muito que seja assim, né? E dá para entender, porque está envolvido muita ansiedade nesse momento, né? E você tem que estar muito seguro de como você vai chegar no valor dele, no valor do projeto dele, para que essa expectativa se acalme, para que ele entenda que agora, com as informações que você já tem, você vai até o teu escritório, vai calcular dentro de uma planilha que você tem, que você chega no valor do projeto que ele precisa. E existem jeitos, formas de contar para o cliente como é que vai funcionar agora. Porque aí quando a gente vai lá, ele acredita que você vai sair dali já com várias respostas. Então, o primeiro desafio que eu vejo na questão precificar projeto é que realmente não é fácil. Só que não é fácil para começar. Depois que você
alinha tudo que tem que ser alinhado, depois que a tua gestão financeira tá ok. Gente, precificar projeto é lançar na planilha de precificação o que você entende que vai, o escopo do cliente, né? E o tempo que você sabe que você vai levar para executar cada uma daquelas etapas. O tempo que você sabe que você leva para entregar, que você leva em reunião, que você leva com correção. Você está colocando algum profissional ali, um freela, para fazer alguma etapa desse projeto. Então, nesse momento, você senta para colocar os números na planilha tranquilo, porque o valor que vai dar lá no final realmente espelha a tua realidade financeira, sabe? Do teu escritório. Esse valor da hora vai sim modificar de um escritório para outro, porque vai depender da estrutura que o escritório tem, se é um escritório com muitos funcionários, poucos funcionários, paga um aluguel caríssimo. Qual é a realidade financeira do escritório? Mas, no fim das contas, eu faço isso também, eu pego o valor que deu do projeto e jogo ali num metro quadrado, para eu entender quanto que está ficando, sabe? Se está ficando um valor alto, né? Ou extremamente baixo. É sim um termômetro, mas não pode ser a tua referência, tá? É para você conseguir, porque o cliente vai fazer essa conta. Então, quando ele fizer, você olha para esse número e fala, veja bem, o que eu levei em consideração para chegar no valor do teu projeto? E aí é o momento venda. Um dos itens, e o primeiro de todos, para a gente chegar lá na planilha de precificação, é determinar quais são as despesas do seu escritório. Mas, Cíntia, eu trabalho sozinho, então as despesas do meu escritório são as despesas da minha casa. Mas, Cíntia, eu divido espaço com alguém, como que eu calculo isso? Vamos considerar o seguinte, tá? Estamos falando aqui, então, de despesa fixa, tá? Só uma observação que eu acho importante. Tem uma coisa que a gente chama de despesa. Despesa é tudo aquilo que gera boleto, tá, gente? Então, a despesa do seu escritório é aquilo que você tem que pagar. Se você não pagar aquele boleto, você não trabalha. Teu escritório não opera. Eu vou listar quais são essas despesas para que vocês consigam entender melhor, tá bom? E tem as despesas, são gastos, que são os gastos esporádicos, são aqueles que saem do bolso, sabe? Então, elas são variáveis, elas variam de mês. Tem mês que não tem mês que tem, né? E a gente vai falar também sobre as despesas variáveis. Então, agora vamos a alguns exemplos de despesas fixas. Eu quero que você, que está aí me ouvindo, pensando na sua realidade, tudo que eu falar aqui vai linkando com o que é para você. Como é na realidade do seu escritório, como funciona no seu dia a dia, como você percebe essas despesas acontecerem, tá bom? Se puder, vamos lá, papel e caneta na mão, porque tem números que você já vai saber de cor, já vai anotando, tem uns que você vai ter que pesquisar, tá? Então anota, porque depois você vai ter que ir atrás dessas informações, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de despesa fixa, eu vou ler aqui para não escapar nenhuma informação, para não esquecer de nada. Despesas fixas, tá? Primeiro item da tua planilha, coloca lá, espaço físico. Se você trabalha como designer, se você desenha, faz projetos, em algum lugar você senta para trabalhar, certo? Se é num escritório seu, alugado, enfim, se é na sua casa, não importa. Esse lugar que você senta para trabalhar é o espaço físico. Então, nós vamos falar das seguintes despesas relacionadas ao espaço físico. O aluguel, o condomínio, o IPTU, água e luz, diarista, produtos de limpeza, copa e cozinha, água, café, papel higiênico, sabe essas coisas? São despesas fixas, porque para o seu escritório operar, sim, essas coisas precisam estar lá, né? Tá bom, a gente pode até, alguém vai falar, diarista não, diarista eu quero colocar lá na despesa variável, porque eu não contrato todo mês ou tal. Não tem problema, mas se você tem uma recorrência mensal da diarista, coloca lá, tá bom? Agora eu vou responder aquela questão, mas eu trabalho em home office. Então, se eu trabalho em home office, como é que eu calculo isso? Então, você tem que fazer o seguinte, pensa aqui, se amanhã você decidisse abrir o seu escritório, onde você ia querer trabalhar? Ou seja, aí na sua cidade, em que bairro você iria alugar uma sala comercial? Você tem uma ideia do tamanho que você gostaria que fosse esse seu escritório? Você vai pegar, vai fazer uma pesquisa agora aí, uma pesquisa Google, tá?
Se você estivesse hoje procurando uma sala comercial para alugar, para começar a trabalhar a partir de amanhã, quanto custa? Qual o valor de condomínio? Quanto seria o IPTU? Se é no bairro que você mora, já tem mais ou menos a ideia. Se não, você pode procurar na internet, você pode pesquisar qual seria o consumo de água e de luz e chegue nesses valores para que você tenha um cenário real, um cenário bem realístico. Porque se a partir de amanhã mudar a tua estrutura física de home office para um escritório alugado, ou se você for comprar, enfim, você não pode chegar e de repente o valor do seu projeto vai para as alturas. O cliente que já está acostumado a te contratar, que conhece o seu valor, o seu preço médio ali, ele vai se assustar, ele vai ficar, veja bem, agora eu tenho uma despesa aqui que antes eu não tinha. E não, o cliente não quer saber, ele quer saber de pagar o que ele sempre pagou. Então coloca na tua planilha, tá, esses valores de estrutura para que você trabalhe dentro de um cenário real. O teu concorrente trabalha, tá, com números parecidos com esse, então você vai começar a igualar cada vez mais ali o teu valor. Outra despesa, outro item da tua lista de despesas fixas, comunicação. O que são os gastos com comunicação? Telefone, internet, hospedagem de site. Hospedagem de site pode até estar na despesa de marketing, tá? E uma outra despesa de comunicação seria hospedagem de arquivos na nuvem, Dropbox, porque faz parte do interno, tá? Do teu escritório, da gestão do teu escritório ali. Então, você pode colocar ali em comunicação, tá bom? Então, vamos lá. Telefone, fixo, celular, internet. Internet que eu falo é o que você paga para a companhia lá, tá? Para ter o sinal de Wi-Fi. Despesas com comunicação. Outra despesa, com o escritório. O que é despesa de escritório? Computador, impressora, software, cartucho, papel. É uma despesa fixa? Sim, por quê? Você vai lançar lá o computador ele entra um pouco aí em manutenção. Você vai deixar um valor previsto de manutenção para o teu computador. Se todo mês seu computador der um problema, você tem que ter um caixa previsto já, de que quanto você gasta mais ou menos, você chama o técnico, fala para ele, sei lá, dar uma atualizada no teu computador, baixar um software lá para você, passar um antivírus, enfim, tá bom? Então, considere isso uma despesa com impressora, que você tem que comprar lá cartucho, com algum software que você esteja pagando, né? E que você tem uma recorrência de pagamento, que de repente ele pode ser até que seja mensal. E materiais de escritório, tá bom? Talvez eu diga assim, não, materiais de escritório eu quero colocar lá na variável porque eu gasto muito pouco. Isso aqui que eu tô falando, gente, não é uma regra, sabe? Que você faça desse jeitinho. Eu estou sugerindo para vocês e eu quero mesmo que vocês comecem a pensar que na sua realidade esse item vai ser classificado de outra forma, tá? Isso demonstra que você está começando a entender o que significa cada despesa e como elas se encaixam na tua gestão financeira, tá bom? Outro item das tuas despesas fixas seriam os serviços. O que é? Se você tem um PJ, né? Se você é pessoa jurídica, você tem uma despesa com contador, você tem despesa lá com a BD, se você é um associado da BD, você tem a despesa com o CAL, se for um arquiteto, você tem manutenção de equipamento, eu coloquei aqui em serviços, que poderia ser, né? Você tem assinatura seriam jornais, revistas, algumas pessoas ainda assinam, gente, às vezes é digital, tá? Mas vamos lá, é uma despesa com serviço. Outro item que talvez o seu escritório tenha, ou não, ou talvez você queira colocar ele como uma despesa do seu escritório, é plano de saúde e previdência privada. Vou explicar. Digamos que você não fosse o empreendedor, tá? O empresário, você é um funcionário CLT. Talvez o escritório que você trabalha, a empresa que você vai trabalhar, eles vão te pagar, tá? Às vezes uma previdência privada, às vezes um plano de saúde. Então, se você quiser que a tua empresa remunere você, sendo funcionário, que a empresa tenha isso no plano dela e que essa despesa saia da empresa e você receba isso como um benefício, ou se você paga isso para os seus funcionários ou quer pagar, enfim, né, plano de saúde, essas coisas, entra aqui, tá bom? Só para vocês entenderem onde entraria esse tipo de despesa. Uma outra despesa, ferramentas de gestão. Na minha planilha existe esse item e ele está relacionado ao quê? Eu uso lá um aplicativo onde eu fico lançando as despesas,
Esse aplicativo gera para mim depois um relatório de fluxo de caixa, eu consigo visualizar cada despesa, o que eu gastei mais naquele mês, como é que ficou, me dá gráfico, eu mando para o contador esse relatório. Então eu uso um aplicativo para isso, então eu tenho um gasto que é relativo à gestão. Um outro software, aplicativo que eu pago é relacionado à assinatura de contrato, que quando eu mando online, o cliente assina online e ele tem valor jurídico. Então, para muitas situações, mas às vezes quando o cliente está longe, ou pandemia, dificuldade de você encontrar as pessoas, esse é um site chamado ClickZine. Se você quiser, pesquisa aí, dá um Google, a gente ainda vai falar sobre ele lá na frente, quando for outro assunto. Então, eu tenho essa despesa com esse site, e se de repente você usa uma outra ferramenta de gestão paga, o Trello ele pode ser gratuito ou pode ser pago, por exemplo. Se você paga o Trello, você coloca aqui, tá bom? Como uma despesa de gestão para o seu escritório. Outra despesa que você vai ter lá, que é uma despesa fixa, transporte. Se você usa seu carro para trabalhar, então você tem que considerar lá nessa planilha combustível, revisões, seguro, depreciação do veículo. Isso relacionado ao carro que você põe para trabalhar, que você usa ele para trabalhar, tá bom? Outra despesa com transporte seria vale transporte, Uber e seguro. Seguro já falei. Então, o vale transporte da tua equipe, tá? Se você tem uma equipe, você paga vale transporte para eles. O Uber entra assim numa situação que de repente vai lá para despesa variável também, tá? Pode ser que ocorra, pode ser que não. Talvez você use o Uber com frequência. Outra despesa fixa é marketing, despesas com marketing, que são assessorias que você venha contratar, aplicativos que você use para divulgar o teu trabalho. Digamos que você use algumas ferramentas para editar um vídeo, colocar alguma coisa lá na tua publicação, tá bom? Então você considera isso como uma despesa de marketing. Deixa eu só ver aqui. Pode deixar, Carla, agora eu vi que você colocou ali. Eu vou compartilhar com vocês aqui qual é o aplicativo, tá bom? Outra despesa. Ai, desculpa aqui, gente, que às vezes eu me perco mesmo. É que eu fico falando, eu me empolgo. Mas pode perguntar, manda a pergunta que for aí. Outra despesa que tem que estar lá no teu relatório de despesa fixa, despesa com pessoal. O que é despesa com pessoal? Aqui entra o seu salário, o salário do seu sócio, a remuneração, né? Entra salário do estagiário 1, estagiário 2, um gerente que você tem, que seja um gerente de projeto. Então, aqui são todas as despesas relacionadas a pessoal. Para a sua planilha de despesas fixas, acho que já tá bom. Quando você chegar nesse valor da despesa fixa, você vai conseguir visualizar muito bem quanto custa colocar o pé para fora da sua casa, do seu escritório, para atender um cliente. E é muito bom a gente ter esse número, porque, gente, ele é um número mensal. Todo mês esse dinheiro sai de algum bolso, né? Se você tem separado as contas, pessoa física, pessoa jurídica, vai sair da conta de alguém, sabe? Para pagar essas contas. Como eu disse, despesa fixa é a despesa do boleto, tá bom? Agora vamos lá para as despesas variáveis. O que você vai colocar ali? Nas despesas variáveis, coloque serviços esporádicos. Digamos que de vez em quando você contrata um freela, então você deixa lá, aqui é uma planilha, tá? Essa da despesa variável, o que você alimenta ela mensalmente, pois ela é variável. Então, tem mês que não vai rolar aquela despesa e tem mês que vai. Você coloca aqui curso, palestra, despesa com viagens, tá bom? Variáveis. Outro item bem legal, que eu gosto de colocar, legal não, importante, né? De colocar nas despesas variáveis, são as despesas com o cliente. Essa é uma despesa que a gente esquece, gente, e rola, sabe? Às vezes rola muito mais, dependendo do cliente. São elas. Estacionamento, digamos que seja um cliente que você está sempre indo para alguns lugares com ele, ou coisa assim, você tem uma despesa com estacionamento. Lembra que é essa planilha de variáveis, então isso aqui você vai lançar nesta planilha mês a mês, tá bom? Outra, você saiu para almoçar com o cliente, você teve uma despesa com refeição ali, que você pode lançar aqui, tá bom? Despesas com impostos. Essa despesa também é variável, tá? Por quê? Porque se você é PJ, se você emite nota, dependendo do volume de vendas que você fez naquele mês, de notas que você emitiu, esse valor vai variar. Você tem que saber, então, qual é o regime, o regime tributário da sua empresa. E se você é pessoa física e o cliente pedir nota fiscal, você vai emitir uma RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo. Então, lá nessa planilha de despesa com impostos, você vai lançar esses valores. Quando você terminou de montar
planilha de despesa fixa, de variáveis e de impostos, você terminou o primeiro desafio. Que o primeiro desafio é justamente esse comecinho da gestão, que é você entender que para você ser um empreendedor, você tem que ter essa habilidade. Você tem que fazer a gestão financeira do seu negócio. Talvez depois de você ouvir tudo isso, você chegue à seguinte conclusão: cara, que loucura isso tudo, que trabalheira. Eu sou designer de interiores e eu não quero fazer isso tudo. Eu quero trabalhar num escritório para alguém. E beleza! E é bem importante, inclusive, essa conclusão. É para isso, inclusive, que serve essa nossa conversa. Porque tem alguns profissionais que estão lá se batendo horrores, sabe? Para chegar em precificação e coisa, e não é a deles. Ah, mas eu queria arrumar um emprego, Cintia, mas não tá difícil, ninguém me contrata, né? Não tem emprego. Eu vou dizer assim, gente, emprego tem, sabe? Gente capacitada, escritórios precisando de pessoas capacitadas, tem sim. Agora, negociação e formas de contratação, a gente vai falar em outra live, mas você, sendo designer e tendo a intenção de trabalhar para alguém, aí você tem que fazer outro tipo de gestão, que é a gestão das suas habilidades profissionais, hard skills, soft skills. A gente até falou já sobre isso. Então você vai se desenvolver nesse sentido para que você possa almejar a vaga no escritório que você deseja, tá? Mas capacitação é o teu investimento aqui. Então é a gestão na pessoa. Às vezes você chega nesse valor da despesa e depois você vai ter que linkar isso para chegar numa planilha de precificação. Qual que é a dificuldade? Cíntia, vai ficar mais caro meu projeto quando eu chegar nesse número. Talvez você chegue a essa conclusão. Então, o desafio é, precificou? Ok, agora você tem que vender. E vender é um outro momento, que aí você vai desenvolver habilidades de venda. Então, esse talvez seja um investimento que tem que estar lá na tua planilha de previsão, que você vai fazer o quê? Um treinamento, alguma coisa, se você não tem essa habilidade desenvolvida. E outra, né? Às vezes o cliente vai falar, sei lá, tá caro, Cíntia, o projeto ficou caro. Aí eu tenho que saber exatamente qual é a minha reputação no mercado, como que eu me posiciono, né, na hora de fazer essa venda. Projeto barato, gente, sempre vai ter, tá? Gente cobrando valores ridículos, sempre vai ter. O teu cliente, ele vai ter acesso a isso, ou não. Mas, o que ele vai medir? Tá? Cliente bom é cliente que sabe exatamente quem ele está contratando. E cliente que quer projeto baratinho, que ele entende que você vai trabalhar para ele a preço de banana, gente, sério, dispensa o cliente, porque esse cliente vai te dar muito trabalho e não vai valorizar o que você está entregando para ele. Então vamos lá, qual que é a importância então de você fazer esse levantamento todo aí de despesas, né? Por que isso é relevante para a tua precificação? Esse valor vai auxiliar você na tomada de decisão, tá? Tomadas importantes de decisão. Essas despesas, elas viram uma métrica que vai te ajudar a determinar quais são as metas, qual é o plano de ação e qual é o resultado que você quer chegar. Então veja, se você chegou lá a uma conclusão que a tua despesa fixa por mês está em, digamos, 20 mil reais, ok? Colocando tudo aquilo lá que eu falei para vocês, tua despesa é 20 mil reais. Gente, como que você vai olhar para o teu mês que o teu faturamento não bateu 20 mil reais? Então quando a gente fala em meta, plano de ação e execução, ou seja, resultado, é você saber exatamente o que você vai ter que fazer para chegar naquele valor lá, para pagar suas boletas no final do mês. Por que o outro motivo que a gente faz isso? Para você enxergar se você quer ou não ter um escritório, né? Como eu falei já anteriormente, talvez você descubra que não, sabe? Que não quero saber disso, não, pelo amor de Deus, não tô nem preparado para isso, né? Tem outras coisas para fazer. Ok, maravilha, você chegou a essa conclusão. Traçar um plano de carreira é outro motivo, sabe? Para chegar nesse valor, traçar um plano de carreira. Você sendo a pessoa que quer procurar um emprego em algum escritório e você sendo o empreendedor, dono da empresa, você olha para esses números e começa a entender, ok, quanto tempo eu vou trabalhar, né? Para chegar nessa meta, alcançar esses resultados, o que eu vou ter que fazer. Eu quero me aposentar lá não sei que idade, traçar um plano de carreira. Outra coisa, que tipo de escritório você vai ter? O que seria isso? Que tipo de escritório você vai ter? Que estrutura que você precisa ter? Que tamanho tem que ser esse escritório? Lembra que a gente já falou em outras lives
sobre você determinar o seu propósito. Então você já sabe qual é o seu nicho de mercado que você atende, quais são as ações de marketing que você vai ter que ter para chegar nesse mercado que você quer. Quando você tem tudo isso já desenhadinho, você consegue ver, ok, para eu ter esse escritório, para eu alcançar esse faturamento, eu vou ter que ter um escritório com 2 estagiários, eu talvez precise de um sócio. Você determina que tipo de escritório que você vai ter, tá bom? Outra coisa aqui, só deixa eu ver... uma outra coisa bem legal que você consegue enxergar com isso. Somos designer de interiores, ok? Então, o que a gente faz? Que tipo de serviço a gente presta? Lá quando a gente desenvolveu o planejamento estratégico e fez lá o plano de negócios, a gente colocou lá todos os serviços. De repente, nesse momento, você olha e fala, eu não quero prestar todos esses serviços. Eu quero fazer só projeto 3D. Ou então eu vou oferecer os meus serviços para projeto 3D. Ou então você descobre que você quer só fazer acompanhamento e detalhamento de projeto. Gente, tem escritórios que vão contratar você para fazer um levantamento de medidas. Então, de repente, você descobre que é isso que você quer fazer. Talvez isso te gere muito menos em termos de gestão ou de tempo de trabalho, sabe? E você vai alinhando o teu propósito e o mercado que você quer trabalhar. Como que vai ser o seu escritório. Talvez seja um escritório só de consultoria, né? Talvez seja um escritório só online. Outro dia eu fui visitar um coworking. Nesse coworking tinha uma sala, eu vi duas moças trabalhando lá. Mesas de frente uma para outra, assim, né? Fiquei olhando assim, falei, gente, elas têm uma cara de arquiteta, essas meninas trabalhando ali. E perguntei pro pessoal lá do coworking, né, que empresa que era naquela sala. Falou, são 2 arquitetas, acertei, viu? Tem um olhar bom pra isso. São 2 arquitetas, elas só atendem projeto online. Então, trabalhavam as 2 dentro de uma sala pequenininha, num coworking, uma de frente para outra. Depois eu vi lá o site que elas trabalham e, vamos trabalhar, são as 2 aqui, vendendo projeto online, tá? Então, elas têm um modelo de negócio, um formato de negócio e funciona dessa forma. Então, talvez você descubra que esse é o modelo do seu negócio também. Outra coisa que você consegue chegar em qual vai ser o seu salário, fazendo todo esse levantamento aí de despesa. Qual vai ser o seu salário? Você tem que lançar ele em algum momento nessa planilha. Você vai ter que chegar nesse número. Para chegar nesse número, o que você fez antes, bem antes? A sua gestão pessoal financeira, né? Você sabe quanto custa para você ver qual o seu custo de vida? Cíntia, bom, meu custo de vida tá ali em 3 mil reais. Se eu ganhar 3 mil reais por mês, paga minhas contas e tudo que eu previ lá, né? Você guardar um dinheiro, ou você determina que o seu custo de vida é 10 mil, esse valor tem que estar lá na planilha, no valor do teu salário, tá bom? Porque o teu trabalho tem que te remunerar nas suas despesas. Não vale você falar pra mim, mas eu tenho uma despesa altíssima porque eu gasto com sei que lá de marca ou com 3 viagens por ano. Tem que ser realista um pouco aqui, tá, gente? Pé no chão nessa hora. Não vamos viajar na maionese. Eu não tô dizendo que não é pra você ter essa despesa, só estou dizendo que dentro da realidade financeira do seu negócio, as coisas têm que bater. Senão, o teu trabalho não vai nem conseguir te remunerar, nem outra pessoa, nem nada. Outro motivo para a gente chegar nessas despesas todas seria qual deve ser a minha reserva financeira. Tá, daí você fala pra mim, poxa, assim, não tô nem ganhando dinheiro ainda, como é que eu vou guardar dinheiro? Mas é assim, gente, como é que funciona isso? O mais importante é que você instale, tá, uma intenção de fazer a reserva financeira, porque senão isso passa batido. Passa batido de forma que você trabalha, ganha, gasta, e aí de repente acontece alguma coisa que vai impedir que você tenha um faturamento naquele mês, algum fator externo, tá? Ou às vezes algum fator, por exemplo, uma doença, que você tenha que ficar alguns meses afastado, uma pandemia, né, que a gente teve que lidar com isso. A reserva financeira, que a gente vai dar um nome aqui, que não é um nome que eu inventei, tá? Que Open Doors Number. O que significa, tá? É justamente isso, é você ter uma reserva que pague as suas despesas em algum mês onde o faturamento vai ser zero. Faturamento zero. Ou que pelo menos você não consiga nem equilibrar. Equilibrar é o quê? Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, quando você chegou no valor total das suas despesas fixas, deu 20 mil, né? Um exemplo que a gente deu aqui.
O que é o ponto de equilíbrio? O teu faturamento mês vai ter que ser 20 mil. Se você não faturar 20 mil no mês, você tem prejuízo. Se você faturou 20 mil e mais, aí você está calculando a sua margem de lucro já. Se o teu faturamento ficou abaixo, você está tendo prejuízo. Open Doors pode te ajudar nessa hora, tá bom? Que é essa reserva financeira, porque as contas, os boletos, eles vencem, você tem que pagar. De onde você tira esse dinheiro, gente? Do teu faturamento mensal, que você fatura todo mês, porque você tem meta, plano de ação e execução, ok? Então você mira na meta e fatura no mês. Vamos voltar ao Open Doors. Então, no momento que você instala a intenção de fazer uma reserva financeira para que você não precise entrar em falência, para que você não deixe a sua família louca, que você não fique enlouquecido, porque o seu cliente não reflita lá no seu cliente a loucura que é, porque quando a coisa acontece, a gente acontece de repente. E nesse de repente desestrutura a gente, sabe? A gente fica meio louco, assim, meio perdidão. A gente fica apagando incêndio, a gente tenta fazer alguma coisa no desespero. E o desespero não ajuda. Então, essa reserva te dá segurança, te dá tranquilidade. Mas qual seria essa reserva? Quanto que eu tenho que guardar, então? Nesse momento, a gente vai estipular um valor percentual, tá? Por mês, que você vai tirar do teu faturamento. Tá bom? Então, você coloca um valor a mais, que vai ser esse valor que você vai guardar. E quanto deveria ser esse valor no montante? Imagine que você tem que ter uma reserva para pelo menos 4 meses de escritório aberto e faturamento zero. Gente, esse dinheiro ele não serve para ficar tapando buraco o tempo inteiro, tá? Ele serve para nesse momento de alerta máximo. Não fechamos contratos X tempo, nosso faturamento tá zero, recorre ao Open Doors. É um dinheiro que ele vai estar aplicado, que ele vai estar lá quietinho, você esquece que ele existe. Ele é emergencial. Talvez seu escritório seja grande, você queira até ter um valor maior, né? Tenha muitos funcionários. Você vai pegar o teu valor de despesa e vai multiplicar por 4 e vai guardar esse dinheiro. Se a tua despesa é 80 mil, 20 mil, você tem que ter guardado 80 mil. Então é isso, gente. Tudo começa pela intenção, tá bom? Começa pela intenção de ter esse dinheiro guardado, que esse dinheiro, acredita em mim, vai dar tempo de você colocar a tua cabeça para funcionar e pensar no plano B e agir, sabe? Por exemplo, na pandemia, muita gente fechou o escritório, muita gente mudou completamente, mandou o funcionário embora. Então, se essa reserva já estivesse lá, seria o momento de você falar, vamos esperar um pouquinho e ver o que vai acontecer. A gente não precisa fechar. E o que você achou de fazer tudo isso? É fácil ou é difícil? Gente, olha, fácil não é, tá? Se fosse fácil, minha mãe adora essa frase, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. E você não é todo mundo, então mexa-se, né? Vamos lá. Dá trabalho, sim, mas isso faz parte da gestão financeira do teu negócio. O que vai te diferenciar de um empresário, um empreendedor que tem uma gestão financeira é que você não está brincando de fazer projeto. E você é um designer adulto que leva o seu negócio a sério. Pessoas que brincam de fazer projeto nem sonham com esses números. Não olham para eles nunca, jamais. E ficam lá, vendendo projeto, sem saber nem se está tendo lucro, prejuízo, quem está pagando que conta, né, de que bolso que está saindo. Hoje, né, a gente conversou bastante aqui sobre o desafio de precificar. Fácil ou difícil. E de verdade, fácil é você pegar um metro quadrado e jogar na calculadora e chegar no valor para o teu cliente. O difícil é você organizar a gestão financeira do seu escritório para ter um valor hora, para cobrar um valor justo e que você vai conseguir passar para o teu cliente tudo o que ele precisa, você vai trabalhar satisfeito com o que você está recebendo para fazer. Concluindo do que você precisa para chegar na tua gestão financeira e na precificação, você vai precisar de 2 planilhas. A planilha 1 está relacionada às despesas e outros fatores que a gente vai falar na próxima live. E a outra planilha é a dita da planilha da precificação. Que esse valor hora está lá já, você lança o escopo do teu trabalho ali para determinado projeto e chega no valor de projeto para o seu cliente. Sem ficar, será que tá bom, será que tá ruim, será que tá muito, será que tá pouco? Você tem que desenvolver uma habilidade também de, na hora de lançar horas trabalhadas nessa planilha, não ficar viajando na maionese, né? E baixando para baratear o projeto, depois você não vai conseguir entregar daquele jeito, você cobra pouco. No curso, bom, vamos falar um pouquinho aqui.
Eu estou preparando um curso de gestão para escritórios de design interiores. Ainda não está pronto, mas vocês serão avisadas. Eu vou colocar tudo aqui, Facebook, Instagram, tá? Acompanhe aqui com a gente, fiquem de olho, porque eu vou lançar a data em breve, né? Vou divulgar a data do lançamento desse curso. E daí, nesse curso, a gente vai falar muito sobre gestão financeira, vai ter planilha, vai ter muita planilha legal para se divertir lançando números. E a gente vai começar a desenhar toda essa gestão de uma forma mais segura e que essa informação seja realmente palpável, faça parte da tua realidade financeira e você consiga traçar as suas metas. Lembra que a gente está aqui para isso. Designer empreendedor, com metas desafiadoras e plano de ação. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham anotado muita coisa que eu falei. Essa live vai ser salva, não vai ficar agora já, imediatamente disponível, mas depois eu coloco ela aqui, tá bom? Para você poder acessar, assistir tudo de novo, anotar alguma coisa que esqueceu. Foi muito legal a nossa live hoje, adorei, eu adoro esse assunto. A Carla, que já me conhece há bastante tempo, ela sabe que eu ando falando sobre isso faz tempo, né, Carla? E enfim, estamos aqui realizando uma meta, um objetivo, né? Então tá bom, gente, é isso, finalizando aqui a nossa live. Beijos, muito obrigada a todos que estiveram aqui e acompanhem que logo vocês vão saber o lançamento do curso, tá bom? Tchau, tchau!